Eu quero meditar com vocês num texto bíblico, eu quero ser bem sucinto. Texto bíblico está em Filipenses, capítulo de número 3. Sentadinho como você está, porque eu vou ler apenas parte de um versículo. Aliás, vou ler mais alguns textos, vou ler mais alguns versículos. Capítulo 3, versículo 7 a seguir. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Se eu não estou enganado, essa deve ser esse texto, essa mensagem. Não vou pregar essa mensagem por completo, apenas fazer algumas pontuações, mas foi a primeira mensagem que ministrei aqui nessa igreja depois que nós assumimos. O que eu preciso deixar internalizado em mim, e que você também precisa deixar internalizado em você, é que nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. O apóstolo Paulo, um homem experimentado, um homem que foi um obreiro abortivo, assim ele se considera ou se considerava, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais sábios da sua época, conhecedor da lei, e não só conhecedor, mas praticante da lei. Um certo dia, esse homem por nome Paulo está viajando, levando uma carta de autorização para prender os eventuais cristãos. Atos 9. Jesus o interpela. Jesus faz uma abordagem brusca. E agora esse que estava indo com o propósito de prender os cristãos, ele conhece
o Jesus, o Cristo dos cristãos. E o que impressiona é que ele, quando tem o contato com Cristo agora, ele já começa a sua fé fazendo um jejum de 3 dias. 3 dias. De cara. Conheceu Jesus, jejuou 3 dias. A partir daquele momento, findado o seu jejum, a visão é recobrada, ele é batizado. E depois de mais de 15 ou 16 anos, ele está na posição que aqueles cristãos estavam. E ele começa a orientar a igreja e a abrir outras igrejas. E nesse texto que ele está recomendando à igreja de Filipos, ele deixa muito claro que tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer a Cristo, toda a sua reputação, todo o seu conhecimento, todo o seu prestígio, ele agora considera tudo isso como esterco. Porque ele conheceu algo que era muito superior àquilo que ele tinha adquirido durante anos. Aí ele recomenda aos irmãos de Filipos dizendo: eu prossigo para o alvo. Eu tenho um propósito. Tenho um alvo a ser alcançado. Irmãos, quantas batalhas esse homem enfrentou? Quantas prisões ele enfrentou? Quantas agressões ele enfrentou, pastor Josivan? Quantas situações adversas ele enfrentou? E agora ele chega, ele diz: eu prossigo para o alvo. Ou seja, nada vai me parar. Nada vai me parar. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um objetivo a ser alcançado. Paulo está falando da salvação. Paulo está falando da salvação. O prêmio da soberana vocação é a salvação. Aí quando você vai para João capítulo 14, versículo de número 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para eu caminhar nesta via, para eu alcançar esse propósito, eu preciso de 3 coisas fundamentais, que se resumem em uma. Eu preciso do caminho, eu preciso da verdade e eu preciso da vida. Mas o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa. Resumindo, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. Aí Hebreus capítulo 12, versículos de número 1 e 2, nós vamos ver o mesmo, na minha visão, na minha concepção, no meu entendimento, o mesmo apóstolo Paulo, dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. E o pecado. Deixemos todo o embaraço. Irmãos, nós nos embaraçamos com coisas tão miseráveis. Nós nos embaraçamos com coisas tão medíocres.
nós paramos a nossa vida por coisas insignificantes. Nós preferimos ficar grudados, arraigados a coisas pequenas. Nós preferimos ficar ali segurando algo tão pequeno do que caminhar. Eu passei esse ano inteiro falando para vocês que o nosso grande desafio é o nosso coração. Você que vem à igreja frequentemente sabe do que eu estou dizendo. O nosso grande desafio é o coração. O nosso coração nos impede de alcançar os benefícios de Deus. Imagine você se o apóstolo Paulo tivesse deixado descer para o coração as afrontas que ele sofreu da própria igreja. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou dizendo, porque ele era perseguidor dos cristãos, agora ele é um cristão. Só que a igreja de Jerusalém não acreditava na sua conversão. A igreja de Jerusalém não acreditava. Os apóstolos estavam desconfiados, não estavam acreditando que o perseguidor agora era convertido, que o perseguidor agora era um cristão. E os próprios apóstolos duvidaram. Imagine se Paulo tivesse deixado descer para o coração. Disse, não, tudo bem, vocês acreditam em mim, mas eu sou crente. Na assembleia, na primeira convenção da igreja, fortes embates aconteceu entre o apóstolo Paulo e o pastor Tiago. Mas agora, esse Paulo não carrega em si, não carrega no seu coração a amargura. Ele diz, as coisas velhas atrás ficam. Já passou, Oséias. Tantas coisas que ocorreram na nossa vida que nós deixamos atrás, nós não transportamos isso. Prossigamos para o alvo. Vamos continuar caminhando em direção ao alvo estabelecido. A nova Jerusalém é logo ali. Oportunidades que eu não pude aproveitar porque eu não quis, porque eu fiz uma escolha diferente. Oportunidades na vida. E quando eu digo oportunidades, eu estou dizendo oportunidade de uma forma geral. Quantas oportunidades que nós perdemos? Oportunidades que talvez hoje você estaria diferente. Oportunidade no trabalho, concursos, oportunidade de decisões da família. Poderia ter sido diferente, mas eu, no ato da ignorância, eu tomei a decisão precipitada, hoje eu sofro. Tudo isso é em razão do coração, porque às vezes não consegue compreender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, prossigamos para o alvo. Vamos caminhar para frente. Vamos continuar avançando para o objetivo. Buscando ter uma mente renovada, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Lembro-me do Oséias. Vou citar o seu exemplo aqui pelo grau de amizade que nós temos. Como você mudou nesse ano.
como você mudou, meu filho. Um dia eu falei para ele, eu usei a expressão que vou usar aqui agora para esse negão, eu não abro mão de você. Como mudou? Oportunidades assertivas, oportunidade correta de mudança. Que Deus te abençoe. Deus vai te fazer grande ainda. Nós precisamos entender que nós estamos caminhando para frente. Não podemos ficar arrastando coisas. Sabe o que a gente precisa fazer, irmão Eliano? Às vezes parar, usar a espada do Espírito e cortar os laços que nos amarram, para que a gente possa avançar. Existe um propósito estabelecido para cada um de vocês. Existe um alvo estabelecido para cada um de nós. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. Precisamos crescer. Nós não podemos, missionária Verônica, ficar ali pensando, não, só vou ficar até aqui, só até aqui, tá bom. Não. Eu tive a oportunidade de estar agora, nessa semana que passou, quem estava na formatura viu o presidente falando, junto com o apóstolo Robert Doudou, que é o representante do Brasil, do reverendo Dag Miles, o criador da Capela do Farol. É um homem que é extremamente voltado para a palavra. Nós passamos ali mais ou menos 40 minutos conversando com aquele homem e eu aprendi coisas. Quando ele deu o exemplo da cobra, um dia, se Deus quiser, às vezes pregarei isso aqui. Por que a cobra mata? Por que o sucuri, a anaconda, ela mata? Porque ela sempre estica um pouquinho mais. Nós precisamos continuar avançando. Você tem que entender que você precisa avançar. Não dá para viver a vida toda com uma fé medíocre. Você precisa crescer mais, Josivan. Irmão Francisco, Isenaldo, todos. Tem que crescer um pouco mais. Não dá para estagnar. Tem gente que quer parar. Não quero mais. Eu vou parar. Estou cansado, é uma canseira miserável que eu nunca vi. Eu quero parar. Não dou conta mais. Você serve a um Deus poderoso que te chamou. Se você entender o que Deus quer com você, você vai longe. Se você compreender os mistérios de Deus na sua vida e para a sua vida, você vai crescer. Você não vai mais, irmãos, até os nossos problemas são os mesmos. Nós não mudamos nem de problema. As nossas dificuldades são as mesmas o tempo todo. Nem de dificuldade a gente não muda. O quanto a gente está sendo incapaz. Os problemas são os mesmos. As dificuldades são as mesmas há 10 anos, 5 anos, 1 ano. As mesmas dificuldades. Nem para mudar de nível nas batalhas da vida a gente está. Parece que nós estamos estagnados. Os pecados são os mesmos. Eu vou dizer uma loucura para você aqui. Até de pecado nós não conseguimos pecar outros pecados. É uma loucura que eu estou dizendo aqui. Mas nem isso. Porque a gente cai no mesmo lugar o tempo todo. A gente falha na mesma coisa o tempo todo. A gente precisa dar um próximo passo. A gente tem que avançar. Coloca isso nas vossas mentes. A gente precisa avançar. Não dá para a gente continuar da mesma maneira.
precisamos nos esforçar. Precisamos colocar um pouquinho mais de força. Precisamos fazer um pouquinho mais. Precisamos, pastor Domingos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, vou repetir esse texto para nós finalizarmos. Hoje nós vamos finalizar o culto pontualmente às 20 horas. Irmãos, quanto a mim, versículo 13, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim. O que ele está dizendo? Eu estou mudando de fase. Eu estou mudando de fase. Eu não estou parado. Aí o versículo 14: prossigo para o alvo. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, você responde para você mesmo. Existe alguma possibilidade de um corredor? O Mateus hoje participou de uma maratona. Foi hoje, né, Mateus? Foi hoje. Existia alguma possibilidade de você alcançar a linha de chegada se você tivesse parado no meio? Claro que não. Se eu estou parado, se eu não faço nada para mudar a minha realidade, se eu estou conformado com a minha posição. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na obra de Deus você precisa ter desejo. Você tem que despertar esse desejo. Um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser vice-pastor, um dia eu vou ser líder. Por quê? Porque imagine você prestando um bom serviço na casa de Deus. Sabe por que você tem que desejar? Porque você vai ser recompensado um dia. Um dia você vai estar diante de Deus, e Ele vai retribuir a você todo o seu esforço. Todo o seu esforço. Aí tem gente, nesse aspecto, é importante você ser ambicioso, ter desejo. Porque existe uma recompensa também, não só a recompensa da salvação, mas a recompensa daquilo que você presta na obra de Deus, aquilo que você faz na casa de Deus. Existe um texto em Hebreus, esqueci o versículo, não sei se é 9, 10, 9, se é 9, 10, se é 6, 10, que diz que Deus não é injusto para esquecer de todo o trabalho que você prestou, de tudo aquilo que você fez na obra de Deus. Deus não é injusto. Ele vai lhe recompensar. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Olha aqui o texto. Vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você já viu o preguiçoso receber salário? Não recebe. Já viu alguém que não trabalhou durante o mês receber no final do mês a sua recompensa pelo seu trabalho? Não. É só quem trabalha. Deus não é injusto. É preciso avançar. É preciso prosseguir. Que você possa compreender esta palavra. Que você possa avançar todos os dias na sua caminhada de fé. Que você possa buscar experiências com Deus. Que você possa todos os dias buscar experiências. Se esmerar, esforçar. Todo o trabalho que vocês fizeram e que ainda vão fazer na casa de Deus, esse trabalho não é para o pastor.
Pastor não tem igreja. Igreja tem pastor. Mas pastor não tem igreja. O trabalho que você faz na casa de Deus é para Deus. Porém, existe um líder que está aqui para supervisionar, para direcionar. Mas a obra é de Deus. Desperte em vocês sentimento de continuar avançando, prosseguindo, indo, dando o próximo passo. E Deus vai lhe recompensar no dia da sua volta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É dentro de pouco tempo nós vamos deixar esse mundo e vamos estar com o nosso Mestre eternamente. Não brinque de ser crente. Seja crente de verdade. Seja fiel a Deus. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuide dele. Domine o seu coração. Quem esteve aqui na terça-feira próxima passada sabe o que nós falamos. Sabe do que nós falamos. A espada do Espírito, antes de usar para a guerra lá fora, precisamos de direcionar ela para o nosso coração, para dominar o nosso próprio coração. Tem muitos corações indomáveis, ou que estão indomável, que precisa ser dominado, pela palavra de Deus e por você mesmo. Que Deus abençoe vocês. Por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos neste momento. Agradecidos a Ti estamos por Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Mestre, nos ajuda a continuar avançando. Nos ajuda a continuar prosseguindo nessa caminhada. Não nos deixes ficar embaraçados com coisas desta vida. Papai querido, ajuda cada um de nós a dominar o nosso coração, a tirar a tristeza, a raiva, a tirar tudo aquilo que impede o agir do Senhor em nós. Espírito Santo, nos ajuda a dar o próximo passo. Nos ajuda a dar o próximo passo. Nós precisamos avançar. Nós precisamos acelerar em direção ao alvo. Nos faça, ó Deus, andar. No nome de Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja. Abençoe a todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Permaneça conosco. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.